assim: lembra da promessa pela qual me tens feito esperar. Ó Deus. Lembra da promessa pela qual me tens feito esperar. Olha como é que Josafá começa a falar com o Senhor. Ele começa a lembrar que Deus lançou fora todos os inimigos de Israel, que Abraão, Deus chamou ele de meu amigo. E ele lembra que Deus, quando mandou construir o santuário, o templo, porque ele está diante do templo de Salomão, ainda não foi destruído por Nabucodonosor, e ele diz assim: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, aí ele cita espada, peste, fome, ele está falando de qualquer coisa que vier. Aí ele continua: nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Ele continua: pois o teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ó Deus, aleluia. Josafá lembra que Deus fez uma promessa sobre aquela casa. Aí você lê 2 Crônicas 7, quando Deus fala com Salomão, ele diz: quando tiver problema aqui, venha na minha casa. Irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Ó Deus. Qual é o teu problema? Glória, O que está vindo sobre você? Qual é a dificuldade? É momento de você falar com ele. É momento de você chegar e falar para ele. É espada, é uma situação de perigo, é peste, é doença, alguma coisa relacionada à sua vida, à sua saúde, é a fome, é sustento. O que está vindo aí? Eu nem entrei nessa aqui, porque isso aqui já tem outras lições fantásticas. Então ele está lembrando a promessa de Deus. A promessa de Deus. Eu estou pulando algumas coisas aqui, porque isso aqui é fantástico. Aí ele continua no verso 12. E o verso 12 eu quero ler: ah, nosso Deus, o ai aqui é gemido. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando você está olhando para o teu Deus, não importa a situação que vem, você está naquela situação que parece que... Quantos de nós já falamos para Deus: Senhor, como é que eu vou resolver isso? Senhor, como é que eu vou fazer aquilo? Senhor, de que maneira vai acontecer aquilo outro? Eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo tu, quem impedirá? E eu poderia citar. Agora, quando eu faço isso, que eu estou olhando para Deus, eu não tenho, a minha esperança não tem que ser no braço do homem, não tem que ser nas riquezas, não tem que ser na sabedoria do homem, tem que ser em Deus. Essa semana que passou agora, às quintas-feiras eu dou um curso lá em Piabetá, já comentei muitas vezes aqui. O dirigente ligou para mim essa semana e falou assim: pastor, a situação aqui está muito complicada, não temos mais como ajudar o pastor aqui, porque eles me ajudavam financeiramente ali e tal. Foi muito sincero aqueles irmãos, e até a pessoa que me pegava e me levava agora foi mudado para um outro setor, está trabalhando na região dos lagos, então não tem como chegar aqui e me levar lá para e tal. E eu falei: irmão, amém, Deus sabe de todas as coisas, etc. Aí eu entrei no meu quarto e falei para Deus assim: tu sabes, ó Deus, das minhas contas, tu sabes que eu tenho, mas eu tenho dito que todos os meus dias estão nas tuas mãos. Ó Deus. Irmãos, acabei de fazer essa oração com o celular toca. Acabei de fazer. Era uma pastora, diretora de um seminário, me perguntando: pastor,
Qual é a sua disponibilidade para as quintas-feiras dar um curso aqui até o final do ano? Olha como é que Deus providenciou rapidamente. Deus, aleluia. Aí depois eu liguei para o irmão chegou para o pastor, a gente estava orando aqui, eu e minha esposa, meu Deus, dá um escape lá para o pastor Dinei, porque ele é um homem de Deus, ele precisa e tal. E logo depois, agora, por que isso acontece? Eu sou o mais bonito, eu sou isso, aquilo outro. Quando a gente tem compromisso com Deus, quando Deus sabe o que vai no nosso coração, irmão, Deus honra. Deus honra, Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele impede daqui, mas abre ali. E eu me coloquei diante dele e falei para ele: o senhor sabe da situação e tal. Eu só falei, mas todos os meus dias estão nas tuas mãos. E Deus imediatamente abriu. E eu sei que outras Ele vai abrir. Qual é o tempo? Não sei, mas Ele vai abrir, porque Ele tem sido fiel. Então, outra coisa no verso 13. No verso 13, todos os judaus estavam em pé diante do Senhor, também mulheres, crianças, todas as pessoas estavam buscando a Deus com um só propósito. Às vezes o pastor chega aqui e coloca: irmãos, vamos orar pelo fulano de tal, vamos orar pela família tal, vamos orar. Irmãos, isso não é força de expressão não. Quando nós oramos mesmo, quando a igreja encara isso com uma responsabilidade e ora. A igreja não estava orando por Pedro. Pedro ia ser morto, como foi Tiago pelo Herodes. A igreja não estava orando. Deus mandou um anjo, tirou Pedro de lá. A coisa é tão curiosa que Pedro vai lá onde estavam os irmãos orando, bate na porta. A menina olha, viu que é Pedro, saiu correndo e falou: Pedro está aí. Que Pedro está aí, coisa nenhuma. Ué, mas eles não estavam orando. Tem hora que a gente, irmãos, não sabe o poder da unidade da igreja. Deus está respondendo e a gente. Aí depois eles viram que era Pedro mesmo. Então, se a igreja aqui orar com toda a unidade e pedir a Deus, Deus abre portas. Deus abre tudo, porque a igreja está numa unidade. Aqui todos buscaram a Deus. E quando há essa unidade, o que acontece no versículo 14, 15 e 17? Aí diz assim o texto, 14, 15 e 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Aí vai citando todos eles. E disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. E ele continua dizendo: ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã vencereis contra eles. Eis que sobra. Aí Deus dá a dica de como é que vai ser o escape. Aí no verso 17: nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o que? O salvamento que o Senhor vos fará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quando a igreja se uniu e a igreja orou, Deus levantou profetas no meio da igreja e Deus falou. Há aquela luta, irmãos, que não é você que tem que lutar, Deus vai lutar por você. Qual é a luta que você sabe que só Deus pode lutar por você? Aquela luta que não tem outro jeito, só Ele pode chegar, é só Ele. E Ele está dizendo aqui: não se preocupa, mas Ele está dizendo: sai correndo, fica parado, espera, vê como é que eu vou fazer. Mas Ele está dizendo para fugir? Não, sai ao encontro, não se preocupe, porque o Senhor está convosco. Será que Deus está conosco realmente? Amém. Será que Deus está com você? Será que você pode dizer: Deus está comigo? Independente, aí eu vou agora apertar um pouquinho, de uma outra maneira. Independente se Deus vai fazer ou não vai fazer, você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que continuar. Porque se eu ficar aqui pregando só um Deus triunfalista,
Deus vai te dar tantas casas, Deus vai te dar uns 7 aviões a jato, Deus vai te dar não sei o quê. Agora, Deus também tem que dar um dinheiro para cumprir tudo isso. Que gasolina, aluguel, você não vai botar um avião aqui na tua casa, aqui na tua garagem. Você tem que botar num lugar, quem paga a gasolina, que isso, paga aluguel, porque as pessoas falam para pedir a Deus carro, pedir a Deus não sei o quê, pede a Deus aquele carro importado, mas só um retrovisor de um carro importado é o salário do sujeito. Como é que ele vai montar aquele carro? Um exemplo que eu estou dando, que às vezes a gente vê as discrepâncias, né? E tal. Agora, Deus é o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Temos que aprender isso também. Aí o texto vai continuar, esse texto é cheio de detalhes, eu estou indo nos pontos principais. Aí no verso 20, pois amanhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, dizendo: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. O que ele disse? Crede no Senhor. Estarei seguro. E? Crede nos seus profetas. E? Prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Primeiro ele está dizendo: crê no Deus que pode todas as coisas, mas crê também nos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm mensagem de Deus, pessoas compromissadas com Deus. Tem muita gente aí que diz que é, mas não é, parece, mas não é. É aquele ator, aquele crente hipócrita, aquele rolando lero, só fica enganando, só fica isso, fazer aquilo outro. Crede no Senhor, você vai estar seguro. E crede nos homens de Deus que usam a palavra de Deus com autoridade e poder, e vocês vão prosperar. Ó Deus! Aqui Josafá está lembrando por causa das palavras proféticas ditas no verso 14 em diante. E o texto continua. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, marchando em frente do exército, louvando a Deus do céu, dizendo o quê? O que eles diziam, irmãos? Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, que a sua misericórdia dura para sempre. E o verso 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Que tática maluca numa guerra! Está todos os soldados preparados para lutar, e Deus manda fazer o quê? Louvar o nome dele, cantar. Paulo e Silas na prisão, Miriam com seu tamborim, Davi diante da arca do Senhor, louvar a Deus diante. O mundo olha isso uma loucura, mas eu já vi muito cristão verdadeiro, diante da situação do problema, ele não sai correndo não, ele louva a Deus, ele canta ao Senhor, ele glorifica a Deus. Ó Deus! Quando eu vou para o Salmo 46, que diz o primeiro versículo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Angústia. Aí o texto continua: ainda que a terra se extrema, ainda que haja isso, haja aquilo outro, um exército estoure, ainda que aconteça. Irmãos, olha o que o salmista está dizendo ali, os filhos de Coré, dizendo que o mundo está caindo, está quebrando, o Titanic está afundando. Louvado seja o seu nome, Senhor. Eu estava contando, já contei isso aqui várias vezes, a história do Titanic, que no filme não foi passado da maneira correta por causa do produtor, o sobrinho do James Cameron, é aquele ator que fez Deixado para Trás 1, 2 e 3, e ele contou isso no documentário, dizendo que ele conversou com o tio dele sobre a última história do Titanic, porque o comandante daquele Titanic, o capitão que morreu com o navio, ele era cristão. E quando o navio estava afundando, quando tudo indicava que o navio ia afundar mesmo, o capitão chegou e disse: todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus,
que tem certeza da sua salvação, dê oportunidade para outros se salvarem. Ele falou isso várias vezes no alto-falante. E os crentes verdadeiros ficaram, os fajutos saíram correndo. Logo, o colete primeiro aqui, empurrou, velho, criança. Ali tinha muito crente naqueles crentes, não, os cristãos não. E muitos cristãos ficaram para que outros se salvassem. E aí no filme aparece uma bandinha, 4, 5 músicos. Não era uma bandinha não, era uma orquestra. Todos eram cristãos. E eles cantaram aquele hino, mais perto quero estar. Foram cantando até quando não puderam mais. Quando o navio já não estava mais. Eles cantando. E uma senhora, no programa dos Ossos Silvestres, sobrevivente desse naufrágio desse navio. Inclusive ela viu o holocausto também, curiosamente. E ela, aí o Ossos Silvestres perguntou para ela: olha, eu morava em Jardim Bangu na década de 70. Eu me lembro quando a minha avó chegou e falou assim: Adnei, presta atenção no que essa senhora vai falar. E eu nunca mais esqueci. E aí o Ossos Silvestres falou assim: o que mais impressionou a senhora? Ela falou: foi o salvamento, foi isso? Ela falou assim: não, foi os crentes. Aí o Ossos falou: como os crentes? Porque aí ela contou parte dessa história. Era velhinha e disse que quando ela estava no navio, nos botes salvadores, aquela escuridão, o navio estava afundando e eles escutavam de longe os crentes cantando, mais perto quero estar. E havia um momento que o navio não estava mais sendo visto e eles ouviam eles cantando e ela dizia: eu não sei explicar, parecia que eu estava cantando dentro d'água. Eles estavam entrando no céu, eles estavam glorificando ao Senhor. Cadê esses cristãos verdadeiros? Pessoas compromissadas com Deus que não têm essa preocupação. Pessoas que realmente vão louvar o Senhor. No caso aqui, Deus deu um grande livramento. O exército ficou confuso, porque o louvor tem esse poder. O louvor tem esse poder. Ele tem essa característica. Aí o verso 25: vieram Josafá ao seu povo para saquear os despojos, acharam nos cadáveres riqueza, abundância. Olha o que Deus dá depois daquele momento de luta, de dificuldade, de crise. Deus vai abrir riqueza, não sei, os despojos, não sei o que Ele vai fazer. E o texto continua, né? Eles foram tirando tudo há 3 dias para saquear aquele despojo. Aí o verso 26: ao 4º dia, ajuntaram-se ao vale da bênção e louvaram o Senhor, porque chamavam aquele lugar de vale da bênção. Aí qual é o significado da palavra vale da bênção no hebraico? Em algumas Bíblias já está escrito isso: bênção que vem ao dobrar dos joelhos. Barak, vale da bênção, significa bênção que vem ao dobrar os joelhos. Bênção que vem ao dobrar os joelhos. Esse povo dobrou o joelho e a bênção veio. Oh Deus, aleluia. Aí eu estava, desculpe aqui os irmãos, o que eu vou falar com muito carinho, com muito amor. Hoje aqui no pastor Eduardo, aqui no Primeiro Amor, a gente está falando de liderança. Aí surgiu o assunto de cantores evangélicos. E aí uma das irmãs falou assim: pastor, eu estou extremamente decepcionado com esses cantores evangélicos. E ela falou algumas coisas que eu já sabia, né? Eu não estou aqui falando do louvor, irmãos, da música, do cântico, mas eu estou falando daquele que canta. E ela estava falando de uma pessoa aí muito conhecida, uma cantora muito conhecida, pentecostal, que não vai em igreja que não seja 2.000 pessoas. Então cantar para os discípulos, Jesus e os 12 eram indo. Não, só a igreja de Deus, 2.000 pessoas para lá. E tem que ser valor X. Na África não canta, porque lá os irmãos não têm nem o que comer. Aí tem uma outra, que chega a 25.000. Fala de missões, fala disso, fala daquilo outro. Mas se não tiver aquele valor X ali, nem chame. Essa pessoa falou: pastor, eu liguei para cada um que estou citando aqui os nomes aqui e tal. Aí citou para um outro, lá de Belo Horizonte, 40.000. Mas tem 40.000 o cachê.
fora hospedagem de hotel, translado, buscar, levar café da manhã, não sei o que lá, equipe e blá 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 blá. 40 mil. E eu falei pessoalmente, irmãos, Deus está procurando adoradores e não artistas. Artistas, o diabo está procurando. Desculpe a minha expressão aqui, porque tem muita gente que começou de baixo. Aleluia, eu quero fazer isso, ministério, não sei o que, chegou lá, está exigindo toalha, 25 toalhas, não sei para que tanta toalha, exigindo não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Um dia eu estava numa rádio X, eu ia falar no programa X, e tinha um grupo, há 15 anos atrás, um grupo que também ia cantar, um grupo que estava em formação, ia cantar. Eu estava do lado, eu escutei, irmãos. Ai, agora o grupo vai começar, que não sei o que, não sei o que lá. O negócio é ganhar dinheiro, o negócio é a carreira estourar, porque aí as menininhas vêm, aí as igrejas não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu estou ouvindo aquela conversa, eu falei, pastor, meu Deus, que o pastor deu a oportunidade primeiro para me falar. Aí o pastor, o pastor de vai falar, tirei o cinto, o que era louvor, o que era adoração, e o grupo só olhando para mim assim, e eu virava para eles, amém, amém, graças a Deus, amém, graças a Deus. Aí depois eles não sabiam, não tinham percebido que eu tinha escutado. Nós queremos realmente nos consagrar ao Senhor, fazer a obra, não sei o que, o discurso era outro. Mas muitos querem isso mesmo. É isso mesmo, querem dinheiro, querem. Cadê o nosso irmão Aurélio? O Aurélio sabe disso, conhece essa história. O Aurélio cobra baratinho. Brincadeira. Mas o preço do Aurélio já foi pago na cruz do Calvário. Entendeu? Irmãos, eu não sou contra você abençoar um obreiro. Eu não sou contra você abençoar um cantor evangélico. Nada disso. Eu sou a favor. Mas o que tem aí é abuso. O que tem aí é falta de compromisso com Deus. Aí eu falei estava falando para eles, quando Davi mandou trazer a arca pela primeira vez, como é que a arca veio? Carro de boi. Boi muge, boi tropeça. Tem muita gente pensando que é cantor, mas é boi, está mugindo e está tropeçando. E aí vai tocar na arca para ele usar, aí cai o juízo. Aí quando Davi percebeu aquilo, misericórdia, eu estou fazendo uma coisa errada, porque a arca não pode vir sobre carro de boi, o louvor e a adoração não vem por coisas humanas. Como é que os levitas tinham que trazer a arca da aliança? No ombro, responsabilidade e descalço, santidade ao Senhor. Muitos têm que saber o que é louvar e adorar a Deus, e ficam aí com esse só misericórdia. Quando eu olho para esse texto aqui, vejo isso, essa turma não vai aparecer lá. Não vai aparecer. Não vai aparecer. E o texto continua, irmãos. Verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá a Jerusalém, e Josafá ia à frente deles. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória. E eles entraram, o texto fala que eles entraram, a vitória sobre os inimigos. E vieram, olha o primeiro lugar que eles vão, vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas. Para onde? Casa do Senhor. Para a casa do Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer quando Deus abençoa a sua vida, venha agradecer. Louvei muito a Deus aqui pelo culto do nosso irmão Antônio, casal, irmão, fugiu o nome do irmão Jesus. Valdeci, já fala Josi, chama ele de rei. Valdeci, depois a nossa irmã Glória, que tem gente que é peitinho de pombo, acha que é o cara, mas aí o Espírito Santo fura aquele peitinho. Isso é silicone, tá? Um espelho de silicone na presença do Senhor. Aí o Espírito Santo vem, fura ali. Entendeu? O lugar que nós temos que estar, irmãos,
é debaixo dos pés do Senhor. Ó Deus. E nós só cantamos, a igreja só canta para uma pessoa que está na igreja, um indivíduo. Só louvamos e adoramos a Jesus Cristo. Apenas a Ele. Nós não cantamos para a igreja, eu não canto para irmão, eu canto para o Senhor, junto com os irmãos. O único que eu tenho que buscar alegria é daquele que está ali no Senhor. Eu só tenho um, é o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho multidões, nós não cantamos para multidões, nós não adoramos multidões. Só um que merece honra, glória, que é o Senhor Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 5, ao que está assentado, seja a honra, a glória, e vai embora. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. E eles declararam a vitória ao Senhor. E no versículo 29, e aqui eu vou concluir e orar. No versículo 29, veio da parte de Deus um terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso. Por alguns lados? Todos os lados. Deus vai fazer a coisa completa. As pessoas vão ouvir falar do que Deus fez. O diabo vai ficar com terror e preocupado. E eu finalizo, irmãos. Deus é socorro presente, como eu já falei, no tempo da angústia. As impossibilidades que só Deus é capaz de fazer. Eu coloquei algumas aqui que a Bíblia cita dessas impossibilidades, né? Sara teve filho, um escravo se tornou governador, Deus sustentou milhões no deserto com Moisés, Josué venceu muralhas, Davi derrubou um gigante, Elias deixou fogo cair do céu, e Eliseu continuou com o ministério de Elias. A farinha não acabou, o azeite não acabou, e eu vou por aí afora. Jesus multiplicou, Jesus fez isso, fez aquilo outro. E o que me alegra nisso tudo é naquela palavra que Hebreus diz, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Malaquias capítulo 3 diz lá: eu, o Senhor, não mudo. Incline a cabeça, feche os seus olhos e escute essas palavras que Deus está falando ao nosso coração.